Deus em tempos de trevas. Há pessoas que pensam que o crente em Jesus, o seguidor de Jesus, o servo de Deus, não experimenta tempos de trevas, tempos de perdas, tempos de sofrimento, de dificuldades financeiras, de saúde, problemas com enfermidade, problemas de relacionamento, problemas na família. Enganam-se aqueles que pensam que seguir a Cristo, confiar em Deus, é uma apólice de seguro contra tempos de trevas. Quando lemos a Bíblia, quando estudamos a Bíblia, encontramos histórias dos servos de Deus. Desde o primeiro livro, Gênesis, até Apocalipse, servos do Senhor, que viveram momentos difíceis, de grande prova, de grande tribulação, de grande angústia. José, por exemplo, o filho do patriarca Jacó, foi odiado pelos seus irmãos. Seus irmãos tinham inveja dele, planejaram matá-lo, julgaram-no em um buraco, venderam-no como escravo. Então ele teve os momentos, os dias, o tempo de trevas, de angústia, de tristeza, de sofrimento. A mesma coisa poderíamos dizer de Moisés, o servo do Senhor, como sofreu no deserto, como sofreu oposição, até mesmo dos seus irmãos, Miriam e Arão. Poderíamos falar também de Davi, o rei Davi, como teve momentos difíceis em sua vida, a morte de Absalão, os problemas na sua própria casa, quanta tristeza, quanta dor, quanto sofrimento, quantas trevas. Poderíamos falar do profeta Elias, que desejou a própria morte, que fugiu com medo de Jezabel, que tentou se esconder. Poderíamos falar dos salmistas. Salmo 22 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que não responde a minha oração? Salmo 39, o salmista diz: Senhor, desvia o teu rosto de mim para que eu possa morrer em paz. O Salmo 88, o salmista disse: as trevas são minhas companheiras. Poderíamos falar do profeta Daniel, como sofreu no exílio babilônico, na cova dos leões, quanta perseguição, quantos problemas, quantas trevas. Poderíamos também falar do profeta Jeremias. No capítulo 20 ele disse: iludiste-me, Senhor, iludido fiquei, mais forte foste do que eu. Maldito o dia em que nasci. Poderíamos falar do apóstolo Paulo, dos naufrágios, das prisões, de quanto sofrimento ele passou, experimentou. Poderíamos falar de Pedro, que também foi preso, também foi humilhado, perseguido. João, o apóstolo do Senhor, que foi exilado, foi perseguido também. João Batista, o precursor, que foi decapitado por causa do seu testemunho, da sua pregação. Bem, as trevas nunca estiveram ausentes na vida, na história dos servos de Deus, do povo do Senhor, da igreja de Jesus. Mas nós precisamos compreender que as trevas não são absolutas, elas são relativas. As trevas não são permanentes, elas são transitórias. Às vezes, quando estamos experimentando as trevas, momentos de perda, de enfermidade, de problemas na família, de relacionamento, problemas financeiros, problemas de perseguição, pensamos que aqueles dias, aqueles tempos de trevas não vão ter fim, vão durar para sempre, são absolutos.
enganamo-nos quando assim pensamos. Há pessoas que, se pudessem, tirariam da Bíblia, da palavra de Deus, todas estas orações que essas pessoas consideram erradas, impróprias. Mas, meu amigo, minha amiga, estas palavras, estas orações estão aqui na palavra de Deus porque Deus assim permitiu. Não apenas para nos ensinar sobre o seu povo, sobre nós, como nós comportamos, agimos, reagimos em tempos de trevas. Como nós falamos coisas que não deveríamos falar, fazemos coisas que não deveríamos fazer. Mas o registro destas falas, destas palavras, destas orações, que nós gostaríamos de retirar da Bíblia, da palavra de Deus, do Senhor, elas revelam sobre quem é Deus. É o Deus da graça, é o Deus do amor, que nos acolhe, mesmo quando, em tempos de trevas, falamos o que não deveríamos falar. Nos expressamos de maneira inadequada, infeliz. Mas Ele é o Deus que nos acolhe com as nossas preces, mesmo preces malditas, mal expressas, mal colocadas, sim, porque Ele é o Deus que nos ama como somos de maneira incondicional. Em tempos de trevas, precisamos compreender que Deus não é vítima e nem quer que sejamos vítimas desses tempos de perdas, de perseguição, de dificuldades. Somos convidados a brilhar a luz de Cristo, a luz de Deus, nesses dias escuros. Nem mesmo o Filho de Deus foi poupado destes tempos de trevas. Quantas dificuldades ele teve com a sua própria família. Sua mãe e seus irmãos foram buscá-lo, de acordo com Marcos capítulo 3, porque pensavam que ele estivesse louco, insano. Seus irmãos queriam que ele fosse para Jerusalém antes da hora, para que fosse morto, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 7. Quando Jesus aproximou-se de Jerusalém, já no momento final de seu ministério aqui na terra, diz-nos o Evangelho de Lucas que Jesus chorou ao ver Jerusalém e disse: Jerusalém, se você soubesse o que você precisa para conseguir a paz, mas você, Jerusalém, você não consegue ver, não consegue entender o que você precisa fazer para conseguir a paz. É crer em Jesus, é crer no Messias, o príncipe da paz. O Senhor Jesus Cristo continuou falando para os seus discípulos, para os seus apóstolos sobre Jerusalém. Dias virão que seus inimigos a cercarão. Os seus inimigos a atacarão, a destruirão. Não ficará pedra sobre pedra. O tempo da salvação que Deus mandou veio, mas vocês não reconheceram esse tempo. Meu querido amigo, no Getsêmani, Jesus também experimentou, de acordo com Lucas, capítulo 22, tempos de trevas. Diz-nos a Bíblia que Judas o traiu. Os seus discípulos o abandonaram, de acordo com o evangelista Marcos. Pedro o negou que conhecia Jesus. Jesus disse para os homens que tinham ido lá para prendê-lo com espadas, com armas, disse para eles: é o tempo do poder das trevas. Ele disse literalmente isto. E na cruz do Calvário, morrendo, diz-nos o evangelista Mateus que
de meio-dia até às 3 horas, houve trevas sobre toda a terra. E no meio daquelas trevas, Jesus orou ao Pai, dizendo: Deus meu, por que você me abandonou? Ah, meu querido amigo, Jesus também, o Filho de Deus, experimentou tempos de trevas. E se ele experimentou esses tempos, então quanto mais nós, na verdade. Mas o tempo de trevas, as trevas do túmulo onde Jesus foi parar, as trevas do buraco onde colocaram José, as trevas também dos dias, dos tempos de Jó, que perdeu bens materiais, perdeu filhos, família, perdeu a saúde, perdeu a esposa. Esse tempo de trevas, às vezes fazemos uma leitura errada dele. Pensamos que é um tempo estéril. Não. Pensamos que são as trevas do túmulo, mas são as trevas do útero, do ventre, onde Deus está trabalhando conosco para fecundar um novo ser, uma nova criatura, para construir um novo eu, um novo ser, um novo discípulo, com as marcas, com as características do seu Filho Jesus Cristo. As trevas do túmulo não são as trevas da morte, são as trevas do útero, do ventre, do novo dia. No primeiro capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis, a Bíblia nos ensina que quando Deus fez as coisas, o primeiro dia, por exemplo, começa com Erev, que é a palavra para noite em hebraico. Primeiro começa Erev, a noite, e depois vem o Boker, que é o amanhecer, que é o dia. Então assim foi no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, todos os dias da semana. Meu amigo, antes do amanhecer do dia, nós temos na Bíblia o registro que antes da luz do sol, nós temos as trevas, a noite, a escuridão, o Erev, antes do Boker. O salmista, no Salmo 30, ele diz: o choro pode durar uma noite, Erev, a escuridão, naquele momento de escuridão. Mas a alegria vem ao amanhecer, no Boker. Está lá no texto original. Meu querido amigo, as trevas de sua vida vão passar. Deus está trabalhando com você e comigo nos tempos de trevas. Ele não está ausente, ele não é vítima das trevas, ele não perdeu o controle. Confiemos nele, no Senhor, porque ele é a nossa luz. E ele quer que nós tenhamos uma atitude de fé, de esperança, de confiança, de amor a ele, amor incondicional. Sim, precisamos compreender que é nos tempos de trevas que nos revelamos não como filhos mercenários, que querem apenas receber do Pai coisas materiais, presentes, mas que são incapazes de serem fiéis ao Pai, amorosos, leais ao Pai, mesmo nos momentos difíceis. Não, é em tempos de trevas que nós revelamos para Deus e para o mundo que nós somos como Jesus Cristo, obedientes a Ele, prontos para atravessarmos o vale da sombra da morte, sem medo algum, como escreveu Davi no Salmo 23. Se o Senhor está comigo, eu não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra
da morte. Querido amigo, que você e eu possamos brilhar à luz de Cristo, possamos confiar em Jesus, o nosso Salvador, o nosso Mestre, em tempos de trevas, porque assim seremos felizes e faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.